Se nos anos 80, aquelas ilustrações de cartões comemorativos, tipo de aniversário ou Dia dos Namorados, acabaram saindo do papel para virarem desenhos animados, era natural que com os cartões virtuais, aqueles cartões online animados para enviar por e-mail ou WhatsApp, acontecesse o mesmo. Ela vive numa vila que parece muito aquelas pinturas antigas da China. Mora e trabalha com seus tios num restaurante de comida chinesa e tem sua aparência, maquiagem, roupas e penteado que remetem muito à cultura desse país. Porém, curiosamente, a sua nacionalidade não é a China, mas sim a Coreia do Sul. Pois é, muito antes das bandas de K-pop, os manhwa e os K-dramas sonharem em fazer sucesso fora da Coreia do Sul, a pequena Puka, que sim, é oficialmente uma garota sul-coreana, apesar da aparência chinesa, já era um sucesso internacional e fazia muito bem o papel de levar um pouco da cultura asiática pro restante do mundo. Essa personagem provavelmente foi o primeiro contato de muitas K-popeiras e dorameiras com algo que veio da Coreia. E se fosse pra gente teorizar alguma explicação para ela ter conseguido chegar no mundo todo com tanta facilidade, a gente poderia dizer que era devido à sua grande velocidade. Essa menina corria igual uma maratonista, não é à toa que ela era entregadora de macarrão do restaurante dos seus tios. O que era uma coisa ruim pro coitado do Garu, a sua paixão obsessiva, já que por mais que corresse, ele nunca conseguia escapar das garras dessa garota, e no final, sempre terminava recebendo um beijo. Criada exatamente no ano 2000, lá no comecinho da popularização da internet, como um cartãozinho virtual animado que era disponibilizado em um site para você compartilhar por e-mail com a pessoa que você gostava, a Puka pode ser considerada como uma das primeiras e mais bem-sucedidas franquias criadas primeiramente para a internet a estourar a bolha. Em poucos anos, os seus cartõezinhos animados romperam a barreira do virtual e ganharam o mundo. As animações, mesmo que limitadas, passaram a ser transmitidas na televisão de vários países, o que acabou lhe rendendo uma série animada, vários jogos de videogame e uma lista interminável de produtos derivados que ainda podem ser comprados até hoje. Em pensar que tudo começou com uma animaçãozinha simples, de uma garotinha obcecada por um garoto, para as meninas compartilharem por e-mail com seu crush. Porém, eu não sei se vocês perceberam, mas a Puka teve um grande auge entre o final dos anos 2000 e o começo da década passada, e depois disso simplesmente desapareceu. Se a popularidade dela era gigante, ao ponto de até mesmo ser considerada como a primeira produção da Coreia do Sul a conquistar o mundo, por que será que ela é tão pouco divulgada e consumida por quem gosta de coisas coreanas hoje em dia? Então, talvez vocês não estejam por dentro da treta que envolveu essa personagem há alguns anos atrás, mas incrivelmente a Puka acabou sendo considerada como uma representação asiática racista. Inclusive, teve uma polêmica sobre ela envolvendo a comunidade asiática que mora na Alemanha, devido a uma cafeteria desenhar essa personagem nos copos de pessoas asiáticas na hora de entregar o pedido. Pois é, tem muita coisa por trás desse desenho que talvez você não saiba. Um exemplo é a cara da pessoa que criou essa série. Afinal, você já viu? E o que será que ela tem a dizer sobre as acusações da sua personagem ser racista? E falando nisso, se a Puka é definida como uma menina coreana, por que será que ela se veste como chinesa? E claro, ainda temos a maior dúvida de todas. Por que será que ela é tão apaixonada e obcecada pelo Garu? Como será que eles se conheceram? E qual é a história por trás dessa paixão? Bom, e nós vamos falar sobre tudo isso enquanto conhecemos a história completa desse desenho. Uma história que, como a gente comentou, começou exatamente no ano 2000, onde ela teve seu auge, depois sua queda e hoje está tentando se reerguer. E sim, existe uma série atual da Puka, feita em computação gráfica, mas que provavelmente muita gente não conhece. E nesse vídeo nós também iremos falar dela. Então, se você se identifica mais com a Puka, já vire o seu rosto ameaçador para a pessoa que você gosta. E se você, como eu, se vê mais como o Garu, já vai preparando as pernas, porque hoje a perseguição vai ser longa.
E falando em perseguição, eu acho que a maior dúvida que todo mundo tem sobre esse desenho é de onde vem a paixão obsessiva da Pucca, né? Qual será a história de fundo desses personagens que levou essa garota a amar tanto Garou? E por mais incrível que possa parecer, essa explicação existe, mas diferente do desenho, que trata esse amor com bom humor, o motivo por trás já é um pouco triste. Há alguns anos, o canal oficial dessa série lançou uma animação que revelou o primeiro encontro da Pucca com Garou. E nela, logo no começo, podemos ver a menina muito triste, com uma nuvem de depressão sobre a sua cabeça, o que também dá a entender que ela possuía essa doença. E no decorrer do episódio, podemos vê-la tentando fazer coisas para ficar mais feliz, como tomar um banho, beber café, ter um hobby, assistir filmes e várias outras coisas. Mas nada parecia funcionar, até que ao olhar pela janela do quarto, ela vê o Garou passando, e pela primeira vez, a nuvem que estava na sua cabeça desaparece. Ou seja, o Garou foi o motivo dela sair da depressão, e por isso ela é tão obcecada por ele. Uma história com um fundinho um pouquinho perturbador, né? Que em nada lembra o clima das animações clássicas que a gente assistia. Animações essas que, aliás, começaram a ser desenvolvidas há 25 anos atrás, lá no ano de 1999, e por esses dois coreanos que estavam acabando de se formar na área de design, o Kim Boo-kyung e o Calvin Kim, que, como projeto do curso, desenvolveram uma animaçãozinha utilizando o Flash, sobre uma menininha com visual chinês, usando um sorvete como desculpa para beijar um ninja por quem ela estava apaixonada. Uma animação bem simplesinha, né? Mas só que apesar de terem a feito pro curso, eles só foram trabalhar com ela mesmo no ano seguinte, quando o primeiro cara, o Kim Boo-kyung, decidiu fundar uma empresa para justamente trabalhar com design, a Vus Character System, uma companhia especializada em criar personagens ou mascotes para outras empresas. E é claro que ele decidiu usar aquela animação que ele fez com aquele amigo do curso como uma forma de divulgar o seu trabalho, e a única forma de conseguir ser muito compartilhado lá no ano 2000 era através das correntes enviadas por e-mail. E foi assim que ele teve a ideia de transformar aquela animaçãozinha da garota e do ninja numa espécie de cartãozinho virtual para as pessoas poderem enviar para os seus amigos por e-mail. E é a partir daí que a Pucca virou uma série de cartões animados online, animados em Flash, assim como eles fizeram na versão para faculdade, e que também eram bem curtos, eles tinham em média de 30 segundos até 1 minuto. E todos traziam situações cômicas envolvendo esse casal, onde o ninja sempre acabava se dando mal no final da animação. E nem todos os cartões eram sobre romance, tá? Haviam várias situações temáticas envolvendo datas comemorativas, como Ano Novo, Natal, Dia dos Namorados e por aí vai. Essas animações eram disponibilizadas em um site, e nele havia um botão para você poder compartilhar via e-mail ou via outras ferramentas de mensagens que haviam na época, como o MSN. E não é que deu certo. Em cerca de 2 anos, essa personagem se tornou extremamente popular nos países asiáticos, ao ponto de uma emissora japonesa, a Fuji TV, ter entrado em contato com a empresa pedindo versões um pouco maiores dessas animações para eles poderem passar na televisão. E assim, a Pucca de animaçõezinhas simples de menos de 1 minuto acabou virando pequenos curtas de 2 minutos em média. Que foram os desenhos que em 2004 a Jetix, um antigo canal de propriedade da Disney, acabou comprando para vincular nos seus intervalos comerciais. Se iniciando assim a expansão da Pucca para o mundo ocidental. Uma curiosidade é que na época o criador desse desenho chegou a comentar dizendo que estava pronto para utilizar a Pucca para rivalizar contra a Disney aqui no ocidente, o que acabou sendo meio irônico, já que ela foi comprada justamente por essa empresa.
Enfim, de qualquer forma, essas animações que passavam nos comerciais da Jetix se tornaram extremamente populares. Eu mesmo adorava e sempre reassistia, por mais que já tivesse visto mais de 1000 vezes cada mini episódio. E devido à popularidade, não demorou muito para ela ganhar a sua própria série, o que ocorreu em 2006, com a série animada também intitulada Pucca, que trouxe um universo mais expandido do que era mostrado nos cartõezinhos virtuais e nos curtas para os comerciais. Para começar, o desenho criou uma ambientação para as histórias, a Vila Tsuga, um lugar que parecia estar numa época antiga da Ásia. Aliás, muita gente teoriza que pelo fato de ter muitas referências chinesas, essa vila poderia estar localizada na Coreia, em algum lugar próximo à fronteira com a China. Já a protagonista acabou ganhando 3 tios, o Dumpling, o Ho e o Linguine, que curiosamente eram donos de um restaurante de comida típica chinesa especializado em macarrão. Já a menina, até por sempre ser retratada como uma grande velocista nas animações em Flash, recebeu a tarefa de ser entregadora. Quanto ao Garou, ele também foi mantido na história e ainda como desejo amoroso da Pucca. Porém, ele ganhou 2 amigos e clãs de ninjas rivais, para envolver um pouco mais de ação nos episódios. Ação essa que quase sempre era resolvida pela Pucca, já que ela era a mais forte de todos. Bom, ao todo, essa série animada teve 2 temporadas, produzidas de 2006 até 2008, e foi sim, realmente muito popular. Foi nessa época que eu acho que essa personagem atingiu o seu auge. A gente podia ver muitos produtos nas lojas e vários jogos online. Tinha um chamado Pucca Racing que eu lembro bastante. Mas só que depois dessa fase de sucesso, curiosamente essa série caiu drasticamente e rapidamente em popularidade. Por volta de 2012, mais ou menos, quase ninguém lembrava mais desse desenho. E o motivo? Então, existem alguns que levaram à sua decadência. Para começar, devido à crescente onda de conscientização das pessoas sobre racismo, o visual da Pucca acabou sendo visto por muita gente como uma representação estereotipada de uma pessoa asiática. Na Alemanha mesmo, isso chegou a dar polêmica, porque um funcionário do Starbucks desenhou uma caricatura da Pucca num copo ao invés do nome de uma cliente de origem asiática. Sem falar que na própria Ásia, as pessoas passaram a se perguntar sobre a nacionalidade dessa personagem. Até porque os criadores diziam que ela era coreana, mas o visual era chinês. E sobre essas questões, o Kim Boo-kyung, um dos criadores dela, chegou a comentar uma vez em uma entrevista. Sobre o visual, ele falou que os personagens coreanos não precisavam se vestir como coreanos para pertencer à nação. O importante é que ele conseguisse despertar a empatia do público. Já sobre os traços, que podem ser considerados como estereotipados, ele disse não concordar com essa opinião, e que por mais que as outras pessoas a vissem como algo ridículo, a Pucca poderia ser um ponto de virada para essa opinião, uma vez que ela era uma personagem forte e protagonista da sua própria animação. Mas, independente dessa pseudo-polêmica, o fato é que, principalmente na Coreia do Sul, a Pucca se tornou uma franquia fraca. Muitas empresas, como a própria Line, a gigante do Zap de comunicação lá da Ásia, passaram a investir forte em mascotes e personagens próprios. De certa forma, ela foi perdendo espaço em seu principal território e, consequentemente, no restante do mundo. E olha que eles estão tentando trazê-la de volta. Eles lançaram uma nova animação, dessa vez em computação gráfica, a Pucca Love Recipe em 2019, que aliás chegou a passar aqui no Brasil pela Discovery Kids. Preparar, apontar, sou Pucca e Garou, venha cá, não fuja de mim. E até mesmo um novo jogo online, mas pelo jeito não obteve o resultado esperado. Uma curiosidade sobre essa nova animação é que eles tentaram fazer um desenho mais consciente. A Pucca era vegetariana e o restaurante dos seus tios só servia comidas saudáveis. E eles, inclusive, possuíam um rival que era um fast food. Era uma ideia bem interessante. Pena que a série não se saiu bem e pelo jeito não será continuada. E é isso, pessoal. Essa é a história por trás da nossa menina Pucca, uma personagem que eu tenho certeza que virou o apelido de muitas meninas que eram obcecadas demais por algum garoto na escola. Mas e você, lembra desse desenho? Chegou a assistir aos curtas animados nos comerciais da Jetix ou o desenho que tinha o restaurante? E não se esqueçam de comentar se nos relacionamentos você é mais parecido com a Pucca ou então com o Garou.